Peguei minha esposa me traindo e ela tentou atropelar minha nova namorada com o carro. Agora ela está na prisão e eu fiquei com tudo no divórcio. Olá a todos, eu fui casado com minha ex-esposa por 6 anos. Seu nome é Cassandra. Tivemos um casamento bom, quero dizer, na maior parte do tempo. Não posso dizer que foi perfeito nem nada, mas não foi horrível. Nos conhecemos no Facebook e algo surgiu entre nós. As coisas foram muito boas durante a fase de namoro e eu fui muito cauteloso, procurando por sinais de alerta, porque cresci com uma mãe que era muito abusiva com meu pai e eu não queria me encontrar em algo parecido. Não vi nenhum sinal de alerta, então nos casamos e as coisas estavam bem. Infelizmente, cerca de 2 anos após o casamento, começamos a ter grandes brigas uma vez por mês. Francamente, começou a ficar cansativo, mas eu estava fazendo o meu melhor para fazer as coisas funcionarem. Por que não? Tivemos um bom começo em nosso relacionamento, então eu realmente senti que era possível para nós descobrir o que estava errado e resolver. Sugeri terapia de casal mais de uma vez, mas depois de uma sessão, ela se recusou a ir novamente. Eu pessoalmente acho que ela não estava feliz com o fato de que o terapeuta não parecia estar exatamente do lado dela. Tornou-se evidente que ela tinha um temperamento forte e isso não estava lá antes. Era parte do que íamos explorar, mas nunca tivemos mais do que uma sessão. Minha própria suposição era que estava relacionado à perda de seu pai, mas eu não podia ter certeza sobre isso. Ela nunca quebrava coisas ou machucava ninguém, era apenas muita gritaria. Eventualmente, chegamos a um ponto de apenas coexistir um com o outro. Ainda havia alguns bons momentos, mas definitivamente não era o tipo de relacionamento forte e emocionante que costumávamos ter. Não havia dúvida de que eu ainda estava apaixonado por ela, embora reconhecesse que se as coisas não mudassem nos próximos anos, provavelmente estaríamos caminhando para o divórcio. Eu queria tentar, porque nunca vi o casamento como algo que você deveria simplesmente entrar e sair, obviamente excluindo abuso, infidelidade e outras grandes quebras de acordo. Acho que já dei informações suficientes sobre o passado. Não sou o funcionário mais graduado que existe onde trabalho, eu diria que sou dolorosamente mediano. No entanto, muitas vezes tenho que viajar para outros estados a trabalho e o que estou prestes a falar foi sobre uma dessas vezes. Fui para uma feira e embora fosse um evento de 4 dias, os representantes da empresa foram chamados de volta após 3 dias porque havia uma emergência de trabalho que precisava de mais mãos. Como o bom garoto que eu era no meu trabalho, voltei correndo. A única coisa era que eu não avisei minha esposa que estava voltando. A maior parte da razão era porque eu queria surpreendê-la. As coisas tinham chegado a um ponto onde eu sentia que precisava forçar a faísca de volta, porque estávamos apenas deslizando e nem tentávamos ser espontâneos. No dia em que voltei comprei as flores que sabia que ela gostava e fui para casa. Obviamente, eu tinha minha chave então entrei. Eu sabia que ela deveria estar em casa naquele dia, então quando não a vi na sala de estar ou na cozinha, fui direto para o quarto e abri a porta. Bem ali, vi um homem em cima de Cassandra fazendo o que você sabe. Eu podia ouvi-la fazendo sons infelizmente para mim. A imagem inteira é algo que se recusa a sair da minha mente. A mudança de iluminação ao abrir a porta os fez perceber que eu estava lá e os dois se levantaram assustados. Fiquei na entrada enquanto essas duas pessoas corriam para se vestir. O homem colocou a cueca, pegou o resto das roupas e tentou passar por mim na porta do quarto. Eu não sei se ele sabia que ela era casada. Não sei se ele era um parceiro regular dela, mas naquele momento me vi com uma mão em seu pescoço. Eu não estava tentando estrangulá-lo, mas estava apertando firme. Dei 2 tapas nele. Até agora, não consigo entender por que essa foi a maneira que escolhi para bater nele, mas foi o que saiu de mim. Ele parecia chocado e depois parecia querer revidar, mas soltei seu pescoço e ele foi embora. Naquele ponto, me virei para Cassandra que estava lutando para colocar o sutiã de volta. Eu estava furioso e apenas fiquei lá, com as flores aos meus pés, olhando para ela enquanto ela não dizia nada e se vestia novamente. Ela evitava olhar para mim e eu genuinamente não sabia o que fazer naquele momento. Enquanto ela lutava para arrumar o cabelo, disse a coisa mais estúpida para mim. Por que você voltou? Naquele momento, senti vontade de fazer o que acabei de fazer ao parceiro dela. Queria bater nela tão fortemente, mas por alguma razão, não conseguia me mover, então fiquei lá como um idiota. Ela não me olhou nos olhos e disse: Você não deveria estar de volta. Ainda não disse nada e ela pareceu perder o controle naquele ponto. Você não deveria estar de volta. É sua culpa por não me dizer que estava voltando ou você nunca teria visto isso. Eu pedi um relacionamento aberto e você disse não. Eu tenho necessidades. Tentei fazer as coisas sem te machucar, mas você tinha que voltar sem avisar. Por quê? Naquele momento, atravessei a sala, agarrei-a pela gola da camiseta que ela acabara de colocar e levantei o punho para bater nela. Ela parecia assustada e não tenho certeza se teria parado se ela não estivesse com aquela cara, mas parei mesmo assim. Não tenho orgulho daquele momento, mesmo com o contexto. Não é algo que eu olho para trás com orgulho, embora parte de mim, de forma sombria, desejasse tê-la atingido apenas pela satisfação. Quando a soltei e saí, pude ouvi-la gritando atrás de mim. Você ia me bater? É por isso que eu não te amo mais, seu idiota. Você se chama de homem, mas não é. Você me dá nojo. E muito mais. Naquele momento, eu não entendia por que você diria esse tipo de coisa para alguém que quase te bateu, mas depois pareceu que ela estava tentando me irritar e me fazer bater nela, para que ela pudesse me mandar para a cadeia ou algo assim. Eu apenas saí de casa, não conseguia lidar com isso e com o que eu poderia ter feito com ela, porque a situação me fez sentir que estava a centímetros de explodir. O cheiro deles estava no quarto e na casa. Encontrei a casa de um amigo para ficar e ele foi extremamente compreensivo com tudo que eu tinha passado. Ele recomendou que eu me divorciasse dela o mais rápido possível e embora eu não estivesse ansioso para fazer isso porque advogados são caros e eu ganhava muito mais do que ela, eu estava preocupado com a pensão alimentícia a favor dela. Ele disse que eu poderia potencialmente conseguir um pagamento de pensão menor se eu tivesse provas de sua infidelidade. Eu sabia que o divórcio era a resposta, então não pense que minha hesitação era porque eu estava pensando em resolver as coisas com ela. Não sou tão idiota. Acho que Cassandra meio que surtou naquele momento,
Porque começou a me enviar mensagens de texto me dizendo como eu tinha um órgão pequeno, como o dele era maior, como ele era melhor e todo esse tipo de coisa. Acho que ela estava estupidamente furiosa por eu tê-la pego e não teve uma resposta emocional racional. Ela me culpou por arruinar a coisa boa que ela tinha com seu parceiro de caso e foi assim que ela decidiu resolver suas emoções. Por algum motivo, meu amigo estava lá e me disse para tirar prints das mensagens enquanto elas enviava, o que eu fiz e essa foi uma ótima ideia dele. Cerca de 1 minuto depois do discurso dela, vi todas as mensagens serem apagadas. Não sei se ela teve um breve momento de lucidez, mas ela claramente teve dúvidas depois disso. Ela apenas enviou mensagens me xingando e essas não mencionavam sua infidelidade. Meu amigo fez vários coquetéis para mim durante a noite até que eu adormeci. Cerca de 2 semanas depois, finalmente encontrei um advogado de divórcio que estava dentro do meu orçamento e em quem eu confiava muito. Apresentei o que eu tinha e ele disse que poderíamos fazer algo forte com isso. Me senti bem com isso, embora ele não parecesse muito confiante de que eu seria liberado sem precisar pagar nada. Ele me garantiu que faria o possível. No entanto, ela foi notificada com os papéis e levou cerca de 1 mês inteiro para responder. Acho que foi uma escolha intencional, porque estava claro como dia naquele momento que nenhum de nós queria estar neste casamento um com o outro. O processo de divórcio começou e Cassandra estava sendo uma completa idiota durante todo o processo. Ela estava tentando tornar as coisas mais difíceis do que precisavam ser em todas as oportunidades que tinha. Naquele momento já estávamos separados há vários meses, então não fazia nenhum sentido. Ela estava apenas tentando me frustrar e estava funcionando. Foi durante esse tempo que eu já estava tentando superar ela. Admito que comecei com um monte de casos de uma noite só, mas em um ponto eu sabia que eles não eram para mim. Parte da razão pela qual eu nunca concordei com um relacionamento aberto com ela. Eu nunca fui nada além de um homem de uma mulher só. Eu costumava ler muito antes da vida e do trabalho meio que tirarem esse passatempo de mim, mas eu estava tentando encontrar paz em coisas que não vinham em uma garrafa. Então me encontrei em uma livraria em algum momento durante toda a debacle do divórcio. Eu estava procurando alguma ficção para ler, mas estava fora disso há tanto tempo que não sabia por onde começar. Havia uma senhora lá na mesma sessão que eu, então perguntei a ela o que ela recomendaria se eu estivesse procurando ler ficção científica. Ela me perguntou o que eu gostava, eu disse a ela em seguida. Estávamos lá conversando longamente sobre livros, nossas séries favoritas e tudo mais. Acho que ficamos lá por cerca de 30 minutos antes de eu escolher um livro com base na recomendação dela e pegar o número dela. Estou sorrindo pensando nisso, porque minha interação com ela foi como um salva-vidas para tudo o que eu estava passando. Começamos a sair logo depois disso e fui muito aberto com ela sobre estar passando por um divórcio, mas isso realmente não pareceu incomodá-la de forma alguma. Ela disse que estava feliz por eu ser sincero sobre isso e que não importava muito para ela. Ela estava me distraindo da dor em minha vida naquele momento, mas eu estava feliz por não tê-la procurado como uma distração. Nos conhecemos naturalmente e ela acabou sendo uma pessoa incrível. O divórcio estava se arrastando e eu realmente queria terminar com isso, mas Cassandra claramente não queria. Em um momento, eu e a mulher que conheci na livraria, digamos que seu nome seja Emily, estávamos namorando há 5 meses e ainda estava lidando com um divórcio. Foi nesse ponto que as coisas ficaram loucas. Emily e eu tivemos um dia agradável na cidade e estávamos caminhando em direção ao carro dela no estacionamento de um shopping. Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. Ouvi o motor de um carro acelerar, de repente um veículo veio direto em nossa direção, mais em direção a Emily. Tentei puxá-la para fora do caminho, puxando seu braço, mas ela foi atingida na perna estendida. Você não pode imaginar a sensação quando ouvi seu grito de dor e vi que sua perna estava quebrada acima do tornozelo. Eu estava prestes a ligar para o 911 no meu telefone, mas o carro bateu em outro com muita força e estava dando ré. Ele estava de frente para Emily e eu que estávamos no chão e eu tive que arrastá-la entre os carros antes que o veículo avançasse e atingisse outros carros. A essa altura, a atenção das pessoas foi atraída para a cena e elas estavam se aproximando. Foi nesse momento que alguém saiu do lado do motorista do carro e eu vi que era Cassandra. Naquele momento, provavelmente fez sentido, além de ser psicopata, mas ao mesmo tempo eu estava tão chocado porque não havia como dizer que ela não tinha literalmente tentado nos matar ou pelo menos matar Emily. Ela se moveu em nossa direção de forma ameaçadora, mas um espectador a conteve. Para ser 100% honesto, eu senti que ela tinha perdido a cabeça. Eu não conseguia imaginar aquele nível de ódio e loucura dela. A extensão de tentar atropelar Emily, eu não conseguia explicar, apesar do quanto eu a odiava. A polícia chegou logo depois, junto com uma ambulância e levaram Emily para o hospital. Cassandra foi presa e enquanto estava sendo presa, ela gritou em minha direção. Não faz nem um ano e você já está andando por aí com... Foi assustador, mas também incrivelmente confuso porque parecia que ela realmente sentia que tinha sido injustiçada quando a peguei traindo e me divorciei dela por isso. Ela estava agindo como uma vítima, como se eu não tivesse literalmente a encontrado dormindo com um homem. Foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Emily poderia ter morrido naquele dia. Ela se recuperou totalmente, alerta de Soiler, e sou incrivelmente grato por isso. Quando eu disse a ela que era minha futura ex-esposa, eu tinha certeza de que as coisas tinham acabado. Quem iria querer viver o resto da vida com uma mulher louca tentando matá-los? Mas tudo o que ela disse foi que enquanto ela estivesse na prisão, não haveria nada a temer. E claro, os promotores decidiram levar o caso adiante, especialmente porque o estacionamento tinha várias câmeras que gravaram tudo. Aparentemente ela passou de carro por nós uma vez e acho que foi aí que ela nos identificou. Ela então deu a volta e tentou atropelar Emily. Ela claramente tomou a decisão e não a questionou em nenhum momento. Nesse ponto, nosso processo de divórcio essencialmente parou por causa de todo o caso criminal dela. Ser uma figura importante em um caso judicial sério não é divertido, caso você pensasse que o júri era o pior que poderia acontecer. O processo continuou por um bom tempo, para ser honesto, e atrapalhou meu trabalho, o que eu realmente não gostei. Ela não valia todo esse estresse. Foi um passeio no parque para os promotores. No entanto, havia relatos de testemunhas oculares, imagens de CFTV e eu e Emily testemunhamos sobre o ocorrido. Havia algumas acusações, mas ela foi considerada a culpada de todas, sendo a pior a tentativa de homicídio. Não havia dúvida de que ela estava tentando usar o carro para matar alguém, especialmente com a segunda tentativa de nos atropelar.
falar. No final, 12 anos de prisão. Honestamente, fiquei chocado por não ser mais tempo, mas a alegação era de que ela mostrou remorso por suas ações. Ainda sinto que foi uma atuação e que ela não tinha nenhum histórico criminal. Ela também teve a chance de sair mais cedo se fosse uma boa garota na prisão. Eu queria mais tempo, mas 12 anos de prisão não era pouco tempo para alguém de 30 e poucos anos. Ela ainda teve que comparecer aos procedimentos de divórcio remotamente, embora em algumas ocasiões seu advogado a representasse inteiramente. Nesse ponto, as coisas realmente começaram a andar como deveriam desde o início e com a última peça do quebra-cabeça que ela lindamente nos serviu ao tentar matar minha namorada. Ela não conseguiu nada, absolutamente nada. O juiz se recusou a recompensar remotamente tal comportamento com qualquer coisa que não fosse dela desde o início. O sorriso que isso colocou no meu rosto foi enorme por causa daquele momento. Era como se tudo tivesse se encaixado, apesar de toda a dor que ela causou. Cassandra está fora da minha vida e parece que ela se foi para sempre, mesmo sabendo que ela sairá um dia, mas isso torna a vida muito mais fácil de viver. Para ser 100% honesto, mudei do antigo apartamento porque ele me lembrava da traição dela, mas Emily e eu conseguimos um lugar e estamos incrivelmente felizes juntos. A própria Emily brinca que estava feliz por ser o sacrifício para ajudar a colocar minha ex na cadeia. Não sei o que eu poderia ter feito diferente, talvez a deixasse quando percebi que ela tinha um temperamento forte, mas fora isso, eu não sei. Tudo o que posso dizer é para evitar mulheres loucas, mesmo quando elas não eram loucas desde o início. Estou feliz por estar melhor no final e é isso que importa.